Olá, mãe! A cada novo dia, parece que nada melhora e você se sente cansada e desanimada, reclamando do quanto é pesado ser mãe, pois não sabe mais o que fazer para mudar esse cenário da sua vida. Se você quer aprender o que resolve na sua vida, eu sou Sandra Santos e quando eu coloquei isso em prática, a minha vida mudou. Então, vem comigo, pois se você der esse passo, fará muita diferença na sua vida, pois é transformador. Muda completamente a vida. Não quero aqui ficar trazendo muitos termos técnicos, porque a minha intenção é simplificar o máximo possível. Mas preciso te mostrar algo do nosso cérebro, para você compreender o que a reclamação faz com a sua vida. E na verdade, não estou trazendo que você não tenha que ficar em silêncio, porque não pode abrir a boca. Não é isso. Mas você não deve entrar no ciclo vicioso de acordar e já começar a reclamar. E literalmente reclama de tudo. Conhece alguém que reclama porque está frio ou se está calor? Reclama da comida, da política, da vizinha, reclama dos afazeres domésticos, reclama da funcionária, reclama de coisas desnecessárias. E isso vai tomando como um vício da reclamação e acaba fazendo cada vez mais. Só que esse comportamento, além de te levar à ansiedade, pode te levar para um estado de depressão. E fica comigo até o final, pois trarei um exercício muito simples para acabar com isso. E já aproveita, se inscreve no canal e ative as notificações para aproveitar todo o conteúdo. Dentro do nosso cérebro existe o córtex de avaliação e o córtex emocional. O que ocorre é que dependendo da situação que você está passando e do seu estado interior, vai ocorrer de um e entrar mais em ação do que o outro. Se o córtex de avaliação é ativado, conseguimos julgar a situação na qual estamos passando com mais calma e de forma mais tranquila. E geralmente, quando estamos calmas, ele é super importante, pois nos permite criar uma situação e perceber qual é a ameaça e qual é a oportunidade. Agora, precisamos olhar para uma situação concreta e avaliar todos os desafios que estão pela frente. Porém, quando essa atividade do córtex de avaliação está diminuída, nossa percepção também vai diminuindo e não conseguimos encontrar mais as várias alternativas para uma solução. Apenas enxergamos uma decisão possível. Então, precisamos tomar muito cuidado, pois quando entramos em um estado de reclamação ou de medo, esse córtex de avaliação é desativado e com isso, quem toma a frente é o córtex emocional. Aí você pode me perguntar, e por que esse córtex existe? Ele existe para situações de ameaça, onde você precisa tomar decisões muito rápidas, imediatas, sem ter que pensar muito. Se você se depara com uma cobra na sua frente, não irá ficar pensando muito se ela está com fome, se ela vai te atacar. Você simplesmente toma a atitude de fugir e sai correndo. E se um leão aparece na sua frente, você vai ficar pensando se ele é domesticado? O córtex de avaliação diminui e o emocional entra e você sai correndo. Nas situações de ameaça, não temos muitas alternativas de escolha. Quando não reclamamos diante de uma situação desagradável, enviamos para o nosso cérebro calma. Você não está numa situação terrível. Quando paramos de reclamar, evitamos que o córtex emocional tome a frente. Parando de reclamar, o córtex de avaliação que entra em ativa e você tem as inúmeras oportunidades para tomada de decisão.
Quem fica com o córtex emocional na linha de frente tende a fazer escolhas ruins, porque você age dentro da urgência, como se o leão tivesse aí na sua frente. Já captou o exercício? Transforme o hábito de reclamar de tudo e de fazer fofoca em parar definitivamente de reclamar. Acredite se quiser, apenas esses dois hábitos, falar mal do outro e reclamar, são impedimentos para a sua vida fluir e evoluir cada vez mais. Porque além de minar a nossa capacidade de amar, mina também a nossa disposição. Então, vamos para a prática? Primeiro, você pensa em uma pessoa que só reclama da vida e fala mal das pessoas. Agora veja qual é o resultado dessa pessoa. Ela é bem-sucedida? Ela está feliz nas diversas áreas da vida? Com certeza a resposta é não. Segundo, pegue papel e caneta ou anote no celular o que for mais viável para você. Mas anote todas as vezes que você fizer uma reclamação ou fofoca. Assim você começa a prestar atenção o quanto disso você faz durante o dia. No final, se surpreenderá com o resultado. E no dia seguinte, quando você for falar, sabe que se precisar parar e anotar, você começa a analisar isso e você vai mudando o seu comportamento. Você vai perdendo esse vício e começa a ter uma nova percepção olhando para o positivo. Agora vamos fazer a coisa certa funcionar. Para cada anotação, você tem que aplicar uma punição. Isso mesmo, você decide. Por exemplo, reclamou? Deixa de comer alguma coisa que gosta. Encontre algum prejuízo que você toma ao reclamar. Trouxe esse exercício com muito carinho, pois eu sei o quanto que as pessoas que agem assim, se alimentando do lado negativo de tudo, se queixando, não têm disposição, não conseguem sentir energia e alegria na vida. Você já parou para pensar que alguns familiares estão do seu lado por pura necessidade? Porque a vontade deles era estar bem longe dos seus mimimis? Agora me diz uma coisa, se você tivesse a chance de ir jantar com alguém divertido, que dá prazer de estar do lado, e de um outro lado uma pessoa que não te ouve, que nem pergunta como você está, que chega, já descarrega todos os problemas da vida, quem você preferia jantar? Ou melhor, qual dessas duas pessoas é você? Qual é o exemplo que você tem dado para o seu filho nesse sentido? O seu filho precisa aprender que a fofoca do outro para você, quem fofoca do outro para você, também vai fofocar de você para outra pessoa, porque fofocar é um vício. Mães do meu coração, acho que fui tão rígida com o meu filho com essa questão de fofoca, que se hoje ele me pega em algum comentário fora do contexto com o meu marido, ele pensa que de repente é uma fofoca, ele já fica reativo e pede para parar. De qualquer forma, nunca tivemos esse hábito aqui em casa. Mas é preciso despertar no meu filho a vontade de querer estar perto de mim, do meu marido, dos colegas de trabalho, sentirem prazer de estar ao meu lado. Eu decido não ser mais chata e querer que as pessoas parem de me evitar. Reclamar interfere negativamente nos nossos relacionamentos, atrapalha nos relacionamentos, principalmente com as pessoas mais próximas e que amamos. Precisamos diminuir o estresse que foi provocado por reclamar. Mas tem aquela situação em que a funcionária faltou, você precisa ir no mercado, precisa fazer o almoço, a casa está totalmente desorganizada, tem que levar a filha para música e o marido te avisa que convidou um amigo para jantar em casa, que volta para sua cidade natal amanhã. E aí, coloque nos comentários aqui para mim qual é a sua atitude. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, contribua com outras mães compartilhando esse vídeo. E seja a mãe plena e confiante que nasceu para ser. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.